Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre corrosão. Qual que é a definição de corrosão? Corrosão é um processo de oxidação indesejada de um metal. Quando vocês pensam em corrosão, a gente logo imagina, né, um ferro com aquela camada castanha avermelhada, né, que a gente fala, isso aqui está corroído, esse ferro está corroído. E quando a gente pensa em corrosão, também a gente pensa muitas vezes no ferro, né? Nesta aula de hoje a gente vai utilizar principalmente o ferro como exemplo, porque o ferro é o principal constituinte do aço. E o aço é o principal constituinte aí da indústria metalúrgica, da indústria civil, da construção civil, né? Então, nós vimos já que nós podemos utilizar a eletroquímica para obter um produto desejável. Nós podemos utilizar a eletrólise para obter, como no nosso caso do nosso exercício que nós acabamos de fazer aqui, obter o cobre puro. Nós podemos obter outros elementos como hidróxido de sódio através da eletrólise. Nós podemos utilizar uma reação química para produzir eletricidade. Então são coisas desejáveis, né? Produtos desejáveis. A corrosão é um processo eletroquímico que ocorre que gera um produto não desejado. Isso que é a definição de oxidação. Então, a oxidação ela é péssima, né? Porque uma hora essa tubulação aqui, por exemplo, ela vai ter que ser substituída, né? Porque isso daqui vai soltar os ligamentos dos canos aqui e isso vai gerar um custo. E esse custo relativo à oxidação de metais, ele é altíssimo. Gera um gasto de bilhões de reais aí por ano para substituir peças. Essa corrente aqui também, essa corrente uma hora não vai prestar para correntar mais nada, né? Vai ficar muito fácil de ser estragada. Então, corrosão é o processo de oxidação indesejada de um metal. E o que é a oxidação? Vamos lembrar, oxidação ocorre quando uma espécie perde elétrons. Se ela perde elétrons, vamos lembrar o que acontece com o NOx, ela aumenta o NOx, né? Se aumentou, oxidou, né? E quando essa espécie perde elétrons, né? Quando o metal perde elétrons, ele se torna um íon. Vamos pegar, por exemplo, o ferro. O ferro, quando ele é sólido, ele tem NOx zero, né? Sólido. Então, se ele perder elétrons, ele vai se transformar no ferro 2+, e liberar 2 elétrons. Então vejam que o NOx dele está aumentando, aumentou, oxidou, né? E aqui ele se transformou em um íon, porque é um metal com carga. Existem vários tipos de corrosão. A corrosão mais comum é a corrosão eletroquímica, que é uma corrosão espontânea. Ela vai acontecer com metais, geralmente quando esses metais estão na presença de água. E essa corrosão eletroquímica pode ser separada em dois tipos. Quando o metal está em contato com um eletrólito, formando uma pilha de corrosão, né, que é o caso da ferrugem, que eu já vou explicar para vocês. Lembrando, o que é um eletrólito? Eletrólito é a solução onde eu tenho os íons, que formam a pilha, né? Ou quando dois metais estão ligados por um eletrólito, formando uma pilha galvânica. Então, eu tenho dois metais e eles estão ligados por essa solução, que formam uma pilha. Nós temos também a corrosão química, que é quando eu tenho um ataque de um agente químico sobre um material, que pode ser ou não um metal. E não precisa ter água, tá? Não precisa ter água e não há transferência de elétrons como na corrosão eletroquímica. Por exemplo, um plástico que está sendo deteriorado por um solvente, é uma corrosão química. E a corrosão eletrolítica, que é um processo eletroquímico que ocorre com a aplicação externa de uma corrente elétrica. Então, a corrosão eletrolítica, né, usa a corrente elétrica, é uma eletrólise, e nós já vimos que eletrólises são processos não espontâneos, tá? Então, a eletroquímica é um processo espontâneo, a eletrolítica é um processo não espontâneo. Então, vamos começar falando aqui do ferro.
O ferro, ele se oxida na presença de água e oxigênio? Bom, vocês imediatamente, de certo, vão dizer que sim, né? Que o ferro se oxida se eu colocar água e oxigênio ali, né? Você sabe que se você colocar uma ferramenta no tempo, ela vai se oxidar, né? Mas, como eu disse para vocês, eu estou usando como exemplo o ferro, que ele é o que está mais no nosso cotidiano, né? Então a gente já sabe que ele vai se oxidar, né? Mas e se fosse um outro metal? O pensamento que eu vou fazer aqui, ele serve também para outros metais. Se digamos que você não soubesse que o ferro se oxida na presença de água e oxigênio, como é que você faria para saber se iria ocorrer essa oxidação? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a tabela de potenciais padrão de redução. Eu já mostrei para vocês essa tabela várias vezes, né? É uma tabela que mostra que o valor numérico, né, de cada reação aqui de redução. Lembrem que nós temos reações de oxidação e redução, né? Essa daqui são reações todas de redução. Vejam que o Na+ está indo para Na0, está diminuindo, diminuiu, reduziu. Os potenciais são todos de redução. É o valor numérico que nos diz qual é o poder, a força que aquele elemento tem em se reduzir, porque o potencial é de redução, é o poder de redução. Então, quanto maior o valor de potencial de redução, maior o poder que ele tem em se reduzir, né? Então, quanto mais para baixo, vejam que os valores estão aumentando, estão ficando mais positivos e maiores. Então, os valores mais abaixo, eles têm mais tendência em se reduzir, porque eles têm um maior potencial de redução. Então, vamos ver, nós estamos comparando quem? Nós estamos comparando o ferro com água e oxigênio. Então, vamos procurar aqui o ferro. O ferro está aqui. E a água e o oxigênio, a água em contato com o oxigênio, que é o ar úmido, tá aqui. Então, vamos colocar ali as reaçõezinhas. O ferro, mais 2 elétrons reduzindo, né, vai para ferro 0, o potencial é de menos 0,44. O ar úmido, 2H2O+, O2 mais 4 elétrons indo para 4OH-, né, que é o potencial de redução dele é mais 0,4, tá aqui. Então, olhando essas duas reações de redução, pergunto para vocês, quem é que tem tendência em se reduzir aqui e quem é que tem tendência em se oxidar? O ferro ou a água? Quem tem tendência em se reduzir, ferro ou água? Vejam, quem tem maior potencial de redução se reduz. Quem tem maior potencial de redução? Mais 0,4 ou menos 0,44? Mais 0,4, né? Então, a água é que vai se reduzir. E, consequentemente, o ferro vai se oxidar, né? Nós já vimos que quem se oxida no ânodo. E quem se reduz no cátodo, né? Temos ânodo e temos cátodo. Beleza? Ok, mas eu ainda não respondi a pergunta. O ferro se oxida na presença de oxigênio e água? Ou seja, a minha pergunta, se eu colocar o ferro e simplesmente largar ele lá, ele vai se oxidar espontaneamente? Ou eu preciso fazer alguma força para isso acontecer? Bom, para saber se ele se oxida espontaneamente, eu tenho que medir a espontaneidade dessa reação. E nós já vimos nas aulas anteriores que para uma reação ser espontânea, uma reação de eletroquímica, né, ela tem que corresponder a uma pilha, ou também chamada de célula galvânica ou célula eletroquímica. E que o potencial desta pilha vai ser uma pilha, vai ser espontânea quando o potencial for positivo. A diferença de potencial entre cátodo e ânodo for um valor positivo. Isso nós já vimos, né? Então, nós podemos aqui fazer este cálculo. Nós sabemos lá que o potencial de uma pilha é o potencial do cátodo menos o potencial do ânodo. Quem que é o cátodo e quem que é o ânodo aqui? O cátodo
como a gente já viu aqui, é a água. E o ânodo é o ferro, né? O ânodo é o ferro. Então, aqui, o potencial desta pilha, caso seja uma pilha, vai ser o potencial do cátodo, que é a água, menos o potencial do ferro, que é o ânodo. Aqui repetiu, não precisava, substituindo os valores lá, isso aqui está em excesso aqui, o potencial do cátodo é 0,4 e o potencial do ânodo é menos 0,44. Então, substituindo aqui, vai dar um valor de mais 0,84 volts. Ok, então eu calculei o potencial, a diferença de potencial que vai ser gerada pela combinação desses dois elementos. Aí eu pergunto para vocês, seria um processo espontâneo ou não? Sim, seria um processo espontâneo, porque eu tenho um valor positivo aqui, ó. Positivo, valor espontâneo positivo. Positivo significa que é um processo espontâneo, ou seja, é sim uma pilha, né? Então a resposta, o ferro se oxida na presença de água e oxigênio? Sim, ele se oxida. Por quê? Porque isso vai gerar um processo espontâneo entre os dois, vai gerar uma pilha entre os dois, porque o potencial foi positivo. Ok, neste nosso exemplo, nós estamos vendo que o ferro está se oxidando e que a água está se reduzindo. Então, vamos ver o que está acontecendo de reação química ali. Vamos reescrever as reações. O ferro, a gente viu que vai se oxidar, mas nessa reação aqui, ele está se reduzindo. Então, vamos fazer ele se oxidando, como deve ser, né? Ou seja, inverter esta reação aqui. É o ferro sólido indo para ferro 2+, mais 2 elétrons, né? Já a água está se reduzindo, então ela já está se reduzindo aqui, ela é para se reduzir mesmo, ela vai ficar tudo igual aqui na reação dela, tá? Agora, essa reação aqui, que ocorre entre ferro e água, é uma pilha, né, uma reação eletroquímica. Se eu dou elétrons, outra espécie tem que ganhar elétrons. Vocês estão vendo aqui que na reação de baixo tem 4 elétrons e na reação de química tem só 2. Nós queremos que a mesma quantidade de elétrons doados seja a mesma quantidade que a outra espécie vai receber. Então, para isso ficar correto, nós temos que multiplicar essa reação de cima por 2. E quando eu multiplico essa reação de cima por 2, eu vou ter 2 ferros sólidos, que formam 2 ferros 2+, e esse 2 elétrons aqui, 2 vezes 2 dá 4, vão ser 4 elétrons ao invés de 2, tá? Agora eu tenho 4 elétrons tanto nos reagentes quanto nos produtos. Agora eu posso somar tudo como se fosse uma equação matemática. O que é que eu vou ter ali? 2 ferros, né, aqui nos reagentes, mais 2 H2O mais O2, né? O elétron aqui corta com 4 elétrons lá, que forma 2 ferros 2+, mais 4 OH-, tá? 2 ferros 2+, mais 4 OH-, na verdade, é hidróxido de ferro, 2 mols de FeOH2, porque o ferro reage com a hidroxila, forma hidróxido de ferro. Se você for ver, eu tenho 2 ferros aqui, 2 ferros aqui, né? Eu tenho 4 oxigênios, 2 vezes 2 dá 4 oxigênios, e eu tenho 4 hidrogênios, 2 vezes 2 hidrogênios também dá 4, então é o hidróxido de ferro ali, tá? Isso daqui, esse hidróxido de ferro aqui, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele continua se oxidando, mas aqui nós vamos parar por aqui. Esse hidróxido de ferro aqui é o que a gente chama de ferrugem, é aquele pozinho que solta em cima do metal, tá? Que é castanho avermelhado. Então, tudo isso daqui é o que está acontecendo na ferrugem, são as reações que estão acontecendo na ferrugem. Vamos dar uma olhadinha num esqueminha para entender melhor. Nós temos ali o ferro, tá? Uma placa de ferro aqui, cinzinha, e aí nós temos uma gota d'água, tá? E essa gota d'água está em contato também com o oxigênio do ar, ok? Nós já vimos que o ferro sofre oxidação. A oxidação acontece no ânodo. Então, esta placa de ferro,
ela atua como ânodo na pilha. Nós já vimos que o contato de ferro com água e oxigênio vai formar um processo espontâneo de pilha. Então, o ferro aqui vai ser o ânodo desta pilha, vai ser o eletrodo, o ânodo, né? E qual que é a reação que acontecia no ferro mesmo? O ferro indo para ferro 3+, mais 3 elétrons, ou ferro 2+, mais 2 elétrons, né? Nós já vimos que, né, ele está se oxidando, o ferro está indo de ferro 0 para ferro 3+, então ele está se oxidando. E nós já vimos que toda vez que eu tenho um íon, ele deve estar na solução, ele vai para a solução. Então, este ferro 3+, ele vai parar aonde? Vai parar lá na água, que o lugar do íon é na água, é na solução, né? E o que está acontecendo com a água? A água que está aqui em cima, né, esta água aqui, ela reage com o oxigênio que está vindo de fora, com esse oxigênio aqui, ela reage com o oxigênio. E ela ganha os elétrons que estavam vindo da oxidação do ferro e forma 4OH- ali, tá? Aí depois, né, então aqui nós temos o ferro que é o ânodo e nós temos a gota d'água que é o cátodo, certo? Então aqui nós temos ânodo e cátodo em contato um com o outro, certo? O ferro, vejam que ele está saindo de ferro sólido e se transformando em ferro de solução, ou seja, a placa de ferro vai diminuindo, vai sendo corroída, vai desaparecendo, vai diminuindo porque vai passando para ferro 3+ da solução, né? A placa vai diminuindo, assim como a gente viu lá na nossa pilha, que nós já tínhamos estudado na pilha de Daniel, que lá no ânodo havia um afinamento da lâmina. Aqui acontece a mesma coisa, né? Agora, este ferro aqui, ele reage ali com o hidróxido, os dois estão lá na água agora. Então, eles formam o FeOH3 ou FeOH2, tá? Que é o hidróxido de ferro, que é a ferrugem. Aquele pozinho castanho que vai se depositando aqui na superfície do metal, certo? Então, ele é um produto insolúvel. Por que ele vai se depositando aqui do ladinho? Porque, como ele é insolúvel, ele não vai ficar aqui na água solto, disperso, solubilizado. Ele vai ficar na superfície do metal, tá? Então, tudo aquilo que eu expliquei para vocês nas reações químicas é isso que acontece aqui. Esta é a nossa pilha que a gente tem a formação da ferrugem. Então, o que é o processo de corrosão? É quando o ferro vai transferir elétrons para o oxigênio do ar e para a água, tá? E aí que forma a ferrugem. Como eu já tinha explicado para vocês, né? As reações elas são mais complicadas do que aparece aqui. Eu estou mostrando para vocês um básico, um processo básico aqui e mais simplificado para entender a formação da ferrugem, o processo de corrosão. Mas aquele ferro 2+ que eu tinha mostrado para vocês aqui, ó, aquele ferro 2+ aqui, ele continua se convertendo em ferro 3+. Por isso que eu mostrei aqui direto ferro 3+, tá? E a ferrugem, na verdade, é uma mistura de óxidos e hidróxidos hidratados de ferro 2 e ferro 3. O que nós precisamos saber na formação da ferrugem? Para que haja a formação da ferrugem, nós temos que ter ar e umidade. Se eu simplesmente colocar o ferro dentro da água e não tiver um ambiente totalmente livre de oxigênio, não vai ocorrer a corrosão, não vai formar a ferrugem, tá? Porque precisa ter o oxigênio. Nós vimos aqui no nosso esquema, para ocorrer a reação tem que reagir com o oxigênio do ar. Se eu tiver um ambiente totalmente livre de oxigênio, não ocorre a ferrugem. E obviamente tem que ter a água, né? Também. Então o ferro não enferruja se não tiver oxigênio. A presença no ar de outras substâncias, como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e outras substâncias ácidas, acelera a corrosão.
porque ela desloca a reação catódica para a direita, de acordo com o princípio de Le Chatelier. E a corrosão também é acelerada por várias bactérias que tornam o meio ácido. Então, voltando ali na nossa reaçãozinha, veja bem, nós temos a reação indo para cá. H2O é H+, mais OH-, certo? Se eu pegar e tiver um meio bastante ácido, ou seja, um baixo pH, significa que eu tenho alta concentração de H+, né? Se eu tiver alta concentração de H+, segundo o princípio de Le Chatelier, ele vai deslocar a reação no sentido de consumir este H+, que está em excesso. Ou seja, ele vai formar mais OH-. E se ele forma mais OH-, eu tenho mais possibilidade de reagir com o ferro e formar mais ferrugem, ou seja, de aumentar a corrosão, né? Agora, se eu tiver um pH muito alto, um alto pH, significa que eu tenho baixa concentração de H+, né? Aí é o contrário. Se eu tenho baixa concentração de H+, do lado de cá, a reação vai deslocar no sentido de formar mais H+, ou seja, de formar mais água. E se eu formo mais água, eu diminuo aqui a concentração de OH. E se eu diminuo a concentração de OH, tem menos OH para reagir com este ferro e formar o hidróxido de ferro. Então, diminui a corrosão, tá? Então, é por isso que a diminuição do pH acelera a corrosão, bem como o aumento do pH retarda a corrosão, por conta do princípio de Le Chatelier. Outra coisa importante, né, para a gente saber é que ambientes salinos, como no caso das praias, né, vocês já devem ter ouvido falar que nas praias o carro de quem mora na praia é mais detonado, né, porque fica corroído. Metais na praia corroem, são corroídos muito mais rápido, né? Por que é que isso acontece? Porque a água do mar é uma água rica em sais, ela é rica em NaCl. E os sais, a gente já viu que se decompõem, né, se dissociam em Na+, e Cl-, que são íons. E esses íons, quando estão na umidade do ar, eles servem como eletrólitos, e os eletrólitos aumentam a condutividade elétrica dos polos da pilha. E se ele aumenta a condutividade elétrica, vai aumentar a atividade desta pilha, fazendo com que a corrosão aconteça mais rapidamente, tá? Vamos olhar aqui algumas oxidações mais comuns, né? O cobre, não sei se vocês já têm ou tiveram uma moedinha de 5 centavos, aquela moedinha de 5 centavos ela é de cobre, né? Se você deixar ela paradinha por um tempo lá, ela vai começar a formar em cima dela um produto esverdeado. Aquilo lá é o produto da oxidação do cobre, que a gente chama de azinhavre, né? O azinhavre é uma mistura de óxidos e hidróxidos hidratados de cobre. Então, como é que ele se forma? O cobre, a moedinha de cobre, reage com o oxigênio do ar e com a umidade da água, reage também com algumas impurezas do ar, como dióxido de carbono, e forma óxido de cobre hidratado, hidróxidos de cobre hidratado, carbonatos de cobre hidratado, né, e outros compostos dependendo da impureza que tiver aqui no ar, e aquilo lá é que é o azinhavre, que é o produto da oxidação do cobre. Nós temos também o escurecimento da prata. O escurecimento da prata é uma outra oxidação que acontece muito comum aí. Então, quem tem aí brinco de prata, colar de prata, anel de prata, sabe que com o tempo a prata vai escurecendo, ela perde aquele brilho, né? E por que que isso acontece? Por conta de uma corrosão que está acontecendo ali na prata. A prata, ela reage com o gás sulfídrico do ar, o H2S, e também com o oxigênio. E também pode reagir com outros compostos sulfurados que tem aí como impureza no ar, tá?
E daí esta prata ali do nosso metalzinho vai formar o sulfeto de prata. Este sulfeto de prata aqui é que tem a cor preta, que escurece a prata. Quem tem talher de prata, acontece a mesma coisa, né? Com o tempo, ela vai escurecendo por conta dessa oxidação da prata. Um exemplo que a gente pode dar aqui, um outro exemplo de uma reação que acontece no nosso dia a dia aí, de uma reação que fecha um circuito de uma pilha, é o amálgama. Então, quem já foi no dentista e já teve que fazer uma bituração daquelas pretas, né, que tem aí no dente, talvez alguma vez acabou mordendo aí um papel que embrulha o bombom, um papel que embrulha o chocolate, que era de alumínio antigamente, né, agora já não fazem mais isso, mas um papelzinho de alumínio, e daí deu um choquinho no dente, né? Isso acontece porque é fechado um circuito de uma pilha. O amálgama que vai lá no dente, né? Ele é feito de uma parte de mercúrio com uma parte de liga em pó, que contém prata, estanho, cobre e zinco, por exemplo, né? Então, nós temos lá prata, estanho, alumínio, né? E ele se transforma em Al3+ e Ag3SN. E aí, quando você morde aquele alumínio, né? Aquele alumínio entra em contato, por exemplo, com a prata, e aquela reação química que está acontecendo ali, naquele contato, a saliva nossa serve como solução eletrolítica, né? E aí, aquela corrente de elétrons que acontece entre a prata e o alumínio ali, ela causa uma diferença de potencial e você sente um choque, porque tem elétron passando ali, né? Pessoas que têm marca-passo no coração, né? Tem implantes que utilizam metais, elas estão propensas a ter que trocar às vezes essas próteses, dependendo do metal que ela é feito, né? As próteses ortopédicas, por exemplo, são feitas de aço inoxidável, de platina ou de titânio, porque elas vão resistir bem ao efeito da corrosão. Mas as placas, os materiais mais antigos, eles têm que ser trocados. Quando você está soldando, fazendo uma soldagem, você imagina lá, você tem dois metais, né, que você quer soldar. Você quer a soldagem é grudar esses dois metais. Então, você usa um terceiro metal ali para soldar. É importante que este metal aqui seja compatível com os outros metais que estão sendo soldados. Porque se esse metal aqui do meio, ele tiver um potencial de redução baixo, então ele vai se oxidar e essa solda vai soltar, né, com o tempo. Então, o pessoal que usa solda tem que prestar atenção no material que vai utilizar também. Ok, então como nós temos a corrosão e ele é um processo indesejado, nós precisamos proteger muitas vezes contra a corrosão. Uma das formas de proteger contra a corrosão é a passivação. A passivação, no caso, a mais comum que a gente tem é a passivação do alumínio. Então, imagine que a gente tem lá o alumínio, né? Quem tem panela de alumínio sabe que com o tempo a panela de alumínio vai escurecendo. E ela vai escurecendo porque aquele alumínio, ele entra em contato com o oxigênio do ar e forma uma película de óxido de alumínio. E essa película de óxido de alumínio, que é resultado de uma oxidação, na verdade ela acaba protegendo a panela de continuar se oxidando. Porque esse óxido de alumínio, ele é uma camada que fica em cima da panela, ela fica preteando a panela e forma uma proteção na panela. Veja bem, quem quer tirar aquele preto da panela não tem que pegar um bombril e arear bem a panela para ficar brilhosa de novo? Isso por quê? Porque o óxido de alumínio não é tão fácil de tirar dali. Ele forma uma camada que gruda ali. Ela gruda e ela não deixa continuar a reação do metal que está embaixo, puro, né? Do alumínio que está puro, de continuar reagindo com o oxigênio do ar. Então, ele para a oxidação por ali. É uma proteção contra a corrosão, tá?
diferente da ferrugem, né? Porque a ferrugem, o hidróxido de ferro, que é o produto da oxidação do ferro, ele forma um pozinho poroso. Aquele pozinho ele se solta, né? E ele continua permitindo, como ele é poroso, a entrada de oxigênio ali dentro. Então é diferente, tá? A pintura é uma outra forma de proteger contra a oxidação. Quem tem portão de ferro aí sabe que se deixar o portão sem pintar, em pouco tempo o portão, né, se o portão é de ferro, ele vai estar enferrujando. Então a pintura protege, né, porque ele vai formar uma camada em cima do ferro que não deixa o ferro reagir com o oxigênio e com a umidade das chuvas, né? O pessoal costuma também aplicar o Zarcão. O Zarcão é o tetróxido de chumbo. Ele tem uma cor meio alaranjada, assim, uma cor meio feia, que a gente coloca em cima do ferro antes de aplicar a tinta. Então, o que é feito? É lixado o portão. Por que lixa o portão? Para tirar o óxido de ferro, né, o hidróxido de ferro, a ferrugem, que já tenha sido formada ali. Tira fora e depois aplica uma ou duas mãos de Zarcão ali. Aquele Zarcão, ele tem a propriedade de se oxidar. Então, ele vai se oxidar, caso depois eu pintei, né? Eu pintei ali, passei o Zarcão e depois eu pintei. Risquei o portão, ele não vai oxidar o ferro. Ele prefere oxidar, né? É preferível oxidar, quem se oxida primeiro é o Zarcão. Então, por isso que a gente passa o Zarcão, porque ele vai se sacrificar no lugar do ferro, tá? Aí você vai lá e compra um portão que diz que é uma chapa galvanizada, é de ferro galvanizado, né? Aí ele demora mais para enferrujar, né? Demora mais para formar a ferrugem. Você compra a chapa galvanizada, que é mais cara, é um portão mais caro, né? Por quê? Porque ele foi protegido com folhas de zinco. Então, o zinco não deixa o ferro se oxidar. Então, o portão de ferro galvanizado, ele pode permanecer sem tinta por mais tempo. Se você colocar os dois no tempo, um galvanizado e um não, você vai ver que o galvanizado dura muito mais tempo que o ferro comum, porque ele tem uma proteção de zinco. Então, nós temos também a galvanização. A galvanização é a aplicação de um metal em cima de outro metal com a finalidade de proteção. Nós temos dois tipos de galvanização. A galvanização a quente, que é quando a gente pega uma peça metálica e coloca num metal fundido, né? Eu vou fazer um banho de um metal em outro metal que esteja derretido, que esteja fundido. Quando eu tiro fora, ele está banhado por aquele metal e aquele metal vai resfriar em cima do outro metal, então ele fica banhado, né? E a galvanização eletrolítica, ou também chamada de galvanoplastia, que é a deposição do metal depositado sobre outro devido à corrente elétrica, ou seja, utilizando eletrólise. Então, a galvanização eletrolítica, que também é chamada de galvanoplastia, a gente utiliza a eletrólise para depositar um metal em cima de outro metal. E a escolha do metal de revestimento, né? Digamos que eu quero revestir um cano aqui, né? Eu quero revestir este metal. Eu posso querer revestir com ouro, eu posso querer revestir com zinco, eu posso querer revestir com cobre, né? Depende, né? A minha necessidade, dependendo da minha necessidade, é que eu vou escolher qual metal que vai ser o metal ali que vai se depositar em cima. Depende da minha necessidade. Por exemplo, eu preciso de um material que seja resistente à oxidação, eu preciso de um metal que tenha condutividade térmica e elétrica, ou que seja resistente a altas temperaturas, eu preciso colocar ali em cima um elemento bonito, né? Ou o custo. Então, tudo isso depende. Então, o objetivo da galvanoplastia, né, é adquirir resistência da corrosão, proteção contra a oxidação, preservar, né, apresentar maior durabilidade, aumentar a resistência de uma peça ou ampliar a espessura de uma peça.
Quando a gente fala de galvanoplastia, né, então eu tenho lá um metal, por exemplo, um tubo que eu quero galvanizar, eu quero cobrir com um outro metal. Então, dependendo desse outro metal que eu quero cobrir, ela recebe nomes diferentes. Por exemplo, o que é a cromagem? É quando eu vou recobrir uma peça com o crômio, com metal crômio. Prateação é quando eu vou cobrir o metal com prata. Douração, quando eu vou cobrir o metal com ouro. Niquelagem, quando eu vou cobrir o metal com níquel. Zincagem, quando eu vou cobrir o metal com zinco. Estanhagem, quando eu vou cobrir o material com estanho. Cadmiação, quando eu vou cobrir o metal com cádmio, tá? Então existem todos esses processos aí, alguns deles dá para fazer até em casa. Agora, tem alguns metais, nós vimos ali, né, que nós temos a galvanização, que serve para proteger o metal da corrosão. Então, eu posso pegar um cano ali, né, um cano de ferro, e recobrir ele com zinco. E daí eu tenho, por exemplo, o nosso portão galvanizado, né, com zinco, tá protegido. Mas tem algumas peças que são muito grandes e não dá para banhar elas ou fazer eletrólise delas. Então nós temos que arranjar uma outra maneira de proteger. Por exemplo, os canos que ficam embaixo da terra, né, com a finalidade de transporte de esgoto ou com a transporte de água, né, são grandes demais para a gente utilizar ali a galvanoplastia, não tem como galvanizar todos eles. Então a gente vai utilizar o que a gente chama de metal de sacrifício ou fazer uma proteção catódica. Consiste em proteger um metal de interesse, né, por exemplo, o nosso cano ali debaixo da terra, com um outro metal de menor potencial de redução. Então, como que funciona isso? Eu tenho lá o nosso metal, o nosso cano, né? Eu tenho o solo, né, tá embaixo do solo, ele atua como eletrólito porque ele é úmido, né, então é como se fosse a nossa solução aquosa, né. Tem o cano de ferro, neste cano de ferro eu pego e grudo aqui um fio de cobre e ligo este fio de cobre lá num outro metal, por exemplo, o magnésio. Se eu for ver o potencial do magnésio, o magnésio tem um menor potencial de redução que o ferro. O ferro tem um potencial de redução maior. Então, o ferro prefere se reduzir. Quem vai se oxidar é o magnésio. Eles estão ligados, né? Esse fio aqui só serve como ponte entre os elétrons, né? Então, eu tenho ali os elétrons que vem daqui, né, querendo receber os elétrons, né, a solução aqui úmida, a água que está aqui no solo, em vez dela pegar aqui do ferro os elétrons, ela vai pegar lá do magnésio. O magnésio vem através do fio, os elétrons vêm, passam aqui pelo ferro e vão parar lá no solo úmido, né? Eles não oxidam o ferro, mas sim o magnésio, né? E aí, né, outro exemplo que a gente tem, por exemplo, os cascos dos navios, né? Os cascos do navio, o navio é enorme, é gigante e ele tem uma oxidação muito fácil, principalmente porque além dele estar na água, diretamente na água, ele está numa solução salina. E nós já vimos, né, que uma solução salina, né, da água do mar, ele tem os íons Na+ e Cl-, e que estes íons aceleram a corrosão, porque eu tenho íons livres que vão facilitar a condução da corrente elétrica, né? Então, como proteger os cascos desses navios? Desculpa. São colocadas chapas aqui, coladas, né, pregadas aqui nos cascos dos navios, por exemplo, de magnésio. É o mesmo exemplo utilizado aqui no nosso cano de água, né? O magnésio ele tem um menor potencial de redução do que o ferro. Então, colocando aqui as placas de magnésio, aqui, o magnésio é que vai se oxidar primeiro. Então, a transferência de elétrons se dá do magnésio para a água e não para o ferro, protegendo o casco do navio.
Tudo bem até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos só fazer um exercício aqui para finalizar a nossa aula. Caso uma canaleta de ferro fosse pregada com pregos de alumínio, ocorreria a corrosão? Né? Então, o que aconteceria? A pergunta é essa: o que aconteceria se eu tenho uma canaleta de ferro? Eu tenho lá uma casa, tá? Uma casinha. E aí, nessa casinha, eu preciso fazer uma canaleta de ferro. Não sei por quê. Sei lá, vou colocar aqui a canaleta de ferro. Se alguém falou alguma coisa, eu preciso que me traduzam, que eu não estou enxergando. O chat, tá? Eu tenho ferro aqui, né? E eu vou pregar com pregos aqui. Esses pregos são pregos de alumínio. Vai corroer, né, esta canaleta? Sim, não, por quê? Alguém tem uma sugestão? Olha só, ele está dando aqui os potenciais de redução, tanto do ferro quanto do alumínio, né? Que são as duas espécies que estão envolvidas ali. O ferro ganha 2 elétrons, vai para ferro sólido, né? Que é o metal, né? A reação de redução dele. O alumínio, quando ganha 3 elétrons, vai para alumínio zero. Eu tenho as reações de redução e os potenciais de redução aqui. Olhando nos potenciais de redução, vocês teriam como saber quem vai se reduzir? Aquele que tem maior potencial de redução é o que se reduz. Quem tem maior potencial de redução aqui? O ferro ou o alumínio? Quanto mais positivo, né, maior o potencial, né, ou seja, menos negativo. Então, o ferro aqui tem o potencial de redução maior. Ele é que vai se reduzir. E o prego aqui de alumínio é que vai se oxidar. Então, respondendo à pergunta, né, a canaleta, ela vai ficar intacta, tá? Só que de tempos em tempos, o cara vai ter que ir lá e trocar os pregos, porque o prego de alumínio vai se oxidar e a canaleta pode cair, né? Então, ele tem que ir de tempos em tempos trocar os pregos lá. Mas é mais fácil ele trocar os pregos do que trocar a canaleta inteira, né? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta?